Boa noite, eu continuo me chamando Luizão e é muito bom estar aqui com vocês. Estive hoje de manhã e estar aqui à tarde também e agora à noite, né? É muito bom compartilhar um pouquinho da vida, da palavra de Deus aqui com vocês. Antes de começar aqui, eu gostaria de me apresentar aqui para vocês, falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho uma família muito linda, sou casado com a Ju, tenho 2 filhos lindos também, que é o Gustavo e o Luca, e eu cheguei nessa comunidade aqui sem compreender exatamente o que estava acontecendo na minha vida, sem entender exatamente o que ia acontecer com a minha vida. Mas ao chegar nessa comunidade eu fui muito impactado por palavras, pela palavra de Deus que saía desse palco aqui e invadia o meu coração, sentado aí onde você está. E essa palavra transformou, restaurou e completou a minha vida de uma forma que eu não consigo nem explicar muito bem para vocês. Mas eu tenho certeza que o que aconteceu na minha vida foi algo muito importante, e transformou a minha vida a partir daquele dia, dali para frente e até hoje continua um dia de cada vez. Então estar aqui é muito bom compartilhar com vocês da palavra de Deus. Eu tenho servido aqui na igreja já há algum tempo, ali no Alcance, que é um ministério que a gente tinha, que eu fazia parte aqui, que estava ali próximo da comunidade aqui, a nossa comunidade aqui na frente. Tempo muito precioso, muito legal, de muitas experiências, de muito aprendizado. E hoje eu estou, juntamente com uma equipe, à frente do Ministério Radical, que inclusive hoje estava aqui a música, conduzida aqui pelo Radical, esse tempo de louvor que foi maravilhoso, muito bom. Os avisos também, como vocês viram. E não sei se vocês perceberam, mas a gente tem vários adolescentes que estão conosco aqui servindo, assim como servem lá no Espaço Radical, hoje estão servindo aqui com a gente, vivendo esse momento lindo como igreja, juntos aqui, os pais, os filhos, o GF também, a meninada está por aqui e é muito gostoso vivenciar tudo isso. Assim como no Radical, também o CR Adolescentes, você que não conhece o CR Adolescentes, é o Celebrando Restauração, um momento muito especial na segunda-feira aqui nessa propriedade, onde a gente alcança a família como um todo. Então, tanto casais, como o CR 12 Passos, como o CR Crianças, que o Luquinha, que tem 9 anos, faz parte do CR Crianças, ama. Todo mundo que chega lá em casa para tomar o café, a primeira coisa que ele pergunta, o que é que faz na segunda-feira? O meu pequenininho. Não, tem que ir lá para conhecer, ele é apaixonado. E o CR Adolescentes, que o Gugu também faz parte, e a gente está lá como família. Bom, pessoal, antes também de entrar aqui e a gente ler um texto juntos, eu queria compartilhar com vocês. Uma pessoa falou hoje, inclusive, né, antes de mais nada, eu sei que já foi dito aqui, mas hoje é o primeiro culto do ano. Olha só, gente. Vamos aplaudir aí o primeiro culto do ano. Eita, coisa boa! Estamos vivos, olha aí, que bênção, estamos aqui, muito bom. E um amigo conversando comigo esses dias, né, final do ano, vem aquelas reflexões, e ele falou sobre o que o Tiago falou aqui agora há pouco, né, a esperança. Disse, cara, como é que está aí sua esperança? A minha esperança, está fraca. Eu não espero nada de bom do ano que vem. Esse ano foi muito difícil, um ano muito complicado, acho que foi complicado para todo mundo, né? Mas ele conversando comigo falou assim, eu não tenho esperança para o ano que vem. E ele perguntou o que eu pensava, né? E você, como é que você vê? Eu disse, cara, a esperança para mim não é a última que morre. Eu falei, interessante como a gente escuta isso, né? A esperança é a última que morre. Mas para mim a esperança já morreu. E faz muito tempo. Mas não é porque o meu ano foi ruim. É porque há 2000 anos atrás a minha esperança morreu. Mas ela ressuscitou. E hoje ela está viva.
A minha esperança está em Cristo Jesus, a minha esperança está em Deus. E eu só posso esperar coisas ruins do ano que vem, mas com a presença de Deus na minha vida, na minha cabeça, no meu entendimento, até as coisas ruins são transformadas em coisas maravilhosas. Tem sido assim na minha vida. E eu queria compartilhar isso com vocês para começar dizendo: o primeiro culto do ano e a nossa esperança precisa estar em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ler um texto juntos aí, para a gente, se você quiser e puder ficar de pé, só para a gente esticar as canelas aí, circular o sangue. E a gente vai ler a palavra de Deus aqui. O texto é 1 João 4,11. Você abre aí, a gente vai ter aqui também no telão. Então vamos ler? Vai dizer assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos orar? Senhor, nesse primeiro culto nós queremos te agradecer e te entregar, Senhor. Quero te entregar minha família, tudo que eu sou, e quero te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido com a minha casa, com a minha família, com essa igreja, com os irmãos. Senhor, tantos momentos difíceis, mas tanta coisa a celebrar, Jesus. Obrigado por me permitir ver e ter essa ótica de celebrar as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, os livramentos que o Senhor tem dado. E lembrar também dos nossos irmãos que durante esse ano passaram dificuldades. Tantas pessoas que eu vi chorando, por algum motivo, seja ele falta de emprego ou até a morte de alguém que ama. Mas nós estamos aqui, Senhor, para, a despeito disso, te agradecer pelo teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor cuidou dessa igreja, da nossa liderança e de cada detalhe no nosso meio, cada GR. Muito obrigado, Jesus. Eu lembro aqui também dos nossos irmãos que estão no interior lá da Bahia, aquelas pessoas sofrendo com aquele momento tão difícil. Nós já tivemos aqui pertinho e pudemos ir lá e ajudar. E agora, mesmo tão de longe, Senhor, nós oramos aqui para que o Senhor cuide, para que o Senhor levante, abençoe e ajuda, Senhor. Esse momento difícil que nós estamos vivendo na nossa cidade, de tanta violência, de tanto chacina e tantas coisas ruins que às vezes são coisas que talvez passem só na televisão de alguns, mas é a realidade cruel de muitos. Ah, Jesus, nos dá um coração sensível, Senhor, para que compreenda e entenda a Tua vontade em cada detalhe na minha vida, na nossa vida, Senhor. Faz isso. Eu oro aqui em nome de Jesus para que o Teu Espírito, que está aqui, possa nos visitar essa noite, Senhor. Que o Senhor ache corações aqui, mentes, corações, vidas, famílias, que possam entender, compreender e receber o Senhor como Senhor e Salvador. Se reconciliar, se for o caso. Mas sair daqui transformados, Senhor, entendendo o poder que há no amor que o Senhor teve por nós, como nós lemos aqui. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, Senhor, com meus irmãos. E eu entrego tudo aqui em Tuas mãos e confio, não porque nós estamos nesse lugar lindo, Senhor, nessa tenda tão linda, mas
porque a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará, e é por isso que eu creio que o Senhor está aqui, e quando o Senhor está presente, coisas incríveis e maravilhosas acontecem. É nisso que nós cremos, Senhor. Me usa em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa, pode sentar, fique à vontade. Fui convidado para falar hoje sobre uma coisa que eu sou completamente apaixonado, que é relacionamento. Eu gosto demais de relacionamento. Ou coisa boa é relacionamento. Ainda bem que aqui na IBC a gente valoriza e incentiva que a gente esteja sempre se relacionando, caminhando próximo uns dos outros, assim como fez nosso Mestre Jesus. Mas antes de mais nada, o papo hoje também é sobre primícias. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das primícias. Talvez você está chegando aqui e está, caramba, o que é primícias? O que quer dizer realmente primícias? Ou talvez você já escuta sobre isso a cada ano ou de tempo em tempo na igreja, mas vamos ver aqui, eu coloquei lá a palavra primícias e fui ver o que é que essa palavra significa. E o que eu vi foi o seguinte: primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros, ou seja, é o primeiro. E quando eu penso que primícias tem a ver com primeiro, então tem a ver com dar o melhor a Deus, dar a melhor parte ao Senhor. Vocês perceberam, esses dias a gente teve vários aniversários. Pense que teve aniversário agora no final do ano, parece que todo mundo nasceu, foi dos 3 últimos meses. Como é que pode? Foi aniversário, viu? E eu percebi uma coisa nesses últimos aniversários que eu estava participando ali, achei interessante, que tem a ver com isso daqui, que é o primeiro pedaço do bolo, não é não? É o mesmo pedaço do bolo inteiro. Não muda o sabor, não muda o recheio, não é mais gostoso, não tem nada, é a mesma coisa. Quando eu estou nesses momentos, e aí eu olho e fica aquela confusão. A Ju, por exemplo, ela ama o momento do aniversário. Teve um dia que a gente estava meio ruim de dinheiro, não dava para fazer aniversário, não dava para fazer nada. Ela comprou um cupcake, botou um fósforo em cima, acendeu e cantou os parabéns. Eu disse, agora eu quero ver o primeiro pedaço, como é que vai ser? Essa é a primeira mordida, né? Mas para ela é importante aquilo ali. E eu fiquei observando e vendo que tem realmente algo diferente no primeiro pedaço. O primeiro pedaço, ele não tem diferença nenhuma do bolo, como eu falei, mas ele é mais especial. Por quê? Porque o primeiro pedaço, ele tem a ver com honra. Você já percebeu? Quando você corta, e aí o primeiro pedaço vai para, e fica aquela expectativa, a família toda ali, será que esse ano é minha vez? Será que é agora que eu vou pegar o primeiro pedaço, vou me sentir honrado? A esposa do cara bota a mão para trás, passa o pé no chão, será que vai ser para mim dessa vez? Tem que ser para a esposa, né? Mas aí o filho fica do lado, oh meu Deus, será que não vai ser? Então é aquela coisa, o primeiro pedaço tem a ver com honra. E quando a pessoa recebe o primeiro pedaço, tira uma foto, não era assim? Uau! Eu, quando estou, digo assim, me tire qualquer pedaço aí, eu quero é comer o bolo. Eu não quero saber qual é o pedaço, eu quero é comer o bolo gostoso que só. Mas o primeiro pedaço tem a ver com honra. Bom, de tudo que a gente vai falar aqui hoje, o principal é honrar o Senhor. Entregar para o Senhor o que é o mais especial que eu tenho. Entregar as primícias ao Senhor tem a ver com honrá-lo. Deus deve ser o primeiro em tudo, não porque Deus precisa desse reconhecimento, mas porque isso é importante para mim. Engraçado isso. Será que Deus precisa desse reconhecimento? Eu, um simples ser humano, precisar entregar a primeira parte para Deus, porque senão talvez ele vai se sentir desprezado ou diminuído? Eu vejo isso acontecendo comigo, mas com Deus, talvez, eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Tem um texto aqui que eu quero ler com vocês, está lá em Salmos 24:1. Vamos ler juntos, vai aparecer aí.
Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Olha só, caramba, se eu tivesse a metade que Deus tinha, não olhava nem para vocês, eu andava só. Por isso que Deus não me dá. Cara, é muita coisa, Ele é dono de tudo. Será que o cara dono de tudo precisa do primeiro pedaço de mim? Então, como eu disse, não tem a ver com Deus. Deus continua sendo o mesmo. Se eu der a primeira parte ou não der, Deus não muda, não é não? Mas o que acontece quando eu dou a primeira parte para Deus é que eu mudo. A minha forma de pensar muda, o meu jeito de ver as coisas muda. A minha vida começa a ser transformada porque eu começo a dar o lugar que é devido ao Criador de todas as coisas. Então, quem muda sou eu. O maior exemplo que eu já vi, que eu fico assim, toda vida que eu leio esse texto, eu fico é muito forte para mim. É um exemplo tremendo. E foi Deus que fez. É um exemplo de dar a primeira parte, de dar o melhor. Vamos ler juntos? Olha só, João 3,16. Muitos de nós conhecemos esse texto, né? Então, quem sabe a gente pode ler juntos. Vamos tentar ler juntos? Eu gostaria de ler esse texto junto com vocês aqui, porque tem muita gente aqui do Radical, que está por aqui espalhada aí, a galera, os adolescentes, e quando eu tento fazer isso lá no Radical, dá uma confusão. Parece a barroada de um trem com uma carroça. É tudo, um fala depois, o outro fala primeiro, aquela confusão. E eu vejo aqui vocês fazendo tudo bem direitinho, então vamos mostrar para eles como é que faz, certo? A gente vai ler junto aqui, ó. 1, 2, 3 e... Porque Deus... Olha só, tá quase igual o Radical. O que foi que aconteceu? Cheguei, foi com vergonha agora. Gente, pessoal do Radical, vocês atrapalharam, foi, porque o povo aqui... Vamos ler de novo, todo mundo junto, vai. 1, 2, 3 e... Porque... Aí teve vírgula e tudo, palmas para vocês, muito bom, é isso aí. Agora sim. Que texto poderoso, não é não, gente? Deus amou você, que entregou o que Ele tinha de mais valioso. Que exemplo do que a gente está falando aqui. Como é que eu fico agora diante disso? Deus sendo Deus, a gente acabou de ler aqui, entregou o que Ele tinha, o que eu devo fazer? Bom, eu coloquei aqui algumas partes aí, alguns pontos que eu acho importante e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, minhas palavras. Como é que está aí as suas palavras? Minhas palavras. Hebreus 13:15. Vamos ler aqui, ó. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que coisa maravilhosa é confessar, né, os lábios que confessam o Senhor. A gente estava agora aqui num momento maravilhoso de louvor e os lábios se abrem e a gente confessa o Senhor, a gente canta e esse momento é maravilhoso, mas honrar a Deus com as minhas palavras não é só isso. Não é só na hora do louvor, é em casa, é com a esposa, é com o filho, é com o vizinho, é com o carro da frente que te deu a fechada. Eita, honrar Deus com as palavras. Então, como eu disse, não é só com as palavras, é mais profundo, vai além. E aí a gente tem aqui Mateus 15:8, que eu quero ler com vocês. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Uau! Eita! Falar. E a vida como é que está, né? Como está o coração? Eu não sei como está seu coração. Eu não sei como foi que você chegou aqui.
Eu não consigo discernir quando você está louvando, se aquilo é fruto de um coração quebrantado e cheio da presença de Deus, e não me importa isso. Isso é importante para você e para Deus. E a gente está falando aqui sobre o relacionamento entre homem e Deus por enquanto. Mas esse texto aqui, um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para o meu ano. Eu não quero isso para mim. E com o meu entendimento, o que a palavra de Deus nos diz? Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Lembra lá no começo, quando eu falei que é maior? Que não tem a ver só com a grana que você entrega ou com a cesta básica das primícias. Deus, Ele está trazendo com mais abrangência para a nossa vida. Não é uma coisa ou outra, é tudo. Com entendimento, mas também com a minha vida. Vamos ler aqui, Lucas 14, 27. E aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Obediência, entrega. Minha vida, tudo para Ele. Ele vai ser sempre o primeiro. Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte: Deus deve ter o primeiro lugar sempre. Uma frase simples, fácil de falar, mas como é no dia a dia, na vida, Deus está lá no lugar que é digno dele na sua vida. Para Deus o mais importante não é o que, não é o quanto, ou não é como você vai ofertar. Mas o mais importante é qual é a sua motivação em fazer isso. Volta de novo para o coração, para a intenção. É isso que é importante. Bom, lembram aí de Caim e Abel? Bem conhecido, né? Caim leva a oferta. Vamos ler aqui o texto rapidinho juntos? Está lá em Gênesis 4, 3, 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Achei interessante isso aqui, porque Deus aceita uma das ofertas. Por quê? Porque Deus aceita apenas uma das ofertas. Caim trouxe uma oferta, mas Abel trouxe as primícias, o texto diz. Então, para mim fica claro ali que tinha a ver com a motivação do coração e não com o que estava sendo entregue para Deus. Fica claro ali também que Caim agiu de forma consciente, ele sabia que precisava ser entregue o primeiro, precisava ser entregue a Deus e colocar Deus em primeiro lugar, mas ele não fez. Olha lá em 4, 6 e 7, para a gente ler junto aqui. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Pergunta de Deus é quase: por que você ficou com raiva? Você fez o que é errado e quer receber o que é certo. Onde é que existe isso? Eu estou doido para comer feijão, então eu vou plantar milho, e daqui a pouco vai estar cheio de feijão. Se eu plantar feijão, meu amigo, eu vou comer feijão, mas se eu plantar milho, eu vou comer milho. E não adianta chorar. A gente vai colher. Ele sabia. Eu me identifico, viu, com Caim. Infelizmente, a minha vontade, a minha natureza humana me leva a fazer assim como Caim, tirar Deus do lugar que era para ele estar e colocar eu.
E aí eu passo a me sentar naquela cadeira que não me cabe, mas na minha loucura e no meu pecado, eu acabo me sentindo talvez com vontade de estar naquele lugar, julgar as pessoas. Esse lugar não foi feito para mim, esse lugar é do Senhor. Toda vida que eu vou para lá é frustrante e é muito pesado. Não façam isso. Eu tenho todo dia buscado colocar Deus aonde é o lugar de Deus e me colocar onde é o meu lugar. Um dia de cada vez. O pecado está à porta. Não é assim que Deus falou para ele? O erro não foi colocar Deus como primeiro, não honrá-lo como deveria. E isso gerou um pecado e ainda gerou a morte do próprio irmão. O cara matou o próprio irmão. Deus não está interessado na oferta, e sim em onde está o seu coração. Onde é que está seu coração? A gente está aí, começando o ano, e pense numa pergunta interessante para você fazer. Faz aí para você mesmo. Onde é que está o meu coração? Devemos nos relacionar com Deus no nosso dia a dia assim. Sabemos como honrá-lo. Você quer saber como é que honra a Deus? Quando eu disse que aqui que eu cheguei e não sabia de nada, quando eu entendi que eu precisava honrar a Deus, eu disse, mas como é que eu faço? Lendo a Bíblia e me relacionando dia a dia com o Senhor, eu fui entendendo e fui aprendendo, me relacionando com outras pessoas, eu fui entendendo e fui aprendendo, e agora a gente passa de uma relação entre o homem e Deus, para uma relação entre o homem e o homem, nós aqui, nós que estamos aqui. Para alguns é tão difícil a relação aqui, talvez seja mais fácil aquele momento de orar, mas na hora que vai lidar com a igreja, já ouvi algumas pessoas dizendo assim, porque eu fui machucado, foi muito difícil. E o que é que você fez? Eu deixei para lá, vou seguir minha vida, e acaba saindo sem tratar, sem conversar. Vou falar um negócio para vocês, relacionamento é um negócio maravilhoso, mas também é um negócio muito complicado. Pessoas são difíceis. Eu já ouvi até uma pessoa dizendo assim, eu prefiro cachorro. Quem se identifica fica em silêncio, né, com vergonha, mas tem gente que fala assim, eu prefiro cachorro, é muito mais fácil. Claro, lógico, eu tenho 2, o Tube e o Logan, a melhor raça que tem, que é pé duro, né? Um é preto com branco e o outro é caramelo, original. Se vacilar com lixo, eles vão para cima. Está no DNA deles, né? A gente resgatou esses cachorros, hoje estão lá com a gente. E sabe o que é que acontece? Quando eu chego num dia estressado, ele vem, pula em cima da minha roupa que eu acabei de limpar. Eu brigo com ele e mando ele embora. Sai daqui, você me sujou, sai. Talvez se eu fizesse isso com uma pessoa, a pessoa nunca mais falasse comigo. Ele espera 5 minutos, daqui a pouco ele vem balançando o rabo. E agora, já pode? E agora? Posso brincar com você? Com o ser humano não é assim. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar o próximo. E é isso que a gente precisa fazer. Bom, como eu falei aqui na época que eu estava aí mais próximo da comunidade, no dia a dia, né? Aconteceu uma coisa, eu quero compartilhar com vocês, tem muito a ver com isso que a gente está conversando. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui fazer uma visita, fazia visita na comunidade, conhecia o pessoal, ia lá ver como é que estava, e eu encontrei com uma família que não tinha nada para comer, nada. E eu fiquei impactado com aquilo, eu disse, caramba, como é que está? Não, a gente está sem trabalho, não tem de onde tirar. E aí eu peguei uma cesta pequena, e eu fiquei, puxa, como eu queria essa cesta fosse maior. Mas era a cesta que tinha, e eu fui levar na casa dela, e entreguei a cesta, ela ficou muito feliz, poxa, Luizão, isso vai abençoar demais. Só um minuto, dá uma licença aqui, e enquanto eu estava lá, ela botou a cabeça para fora da porta e gritou para a vizinha do lado esquerdo e para a vizinha do lado direito, vem aqui, rápido. E eu fiquei dentro da casa sem entender. E, gente,
Aquela senhora, com crianças, sem emprego, sem saber quando é que teria outra oportunidade de ter alimento, pegou a cesta, abriu junto com as vizinhas dos dois lados, e elas começaram a repartir aquela cesta pequenininha. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei em choque. A primeira coisa que eu pensei é assim, não dá nem para um mês direito para a senhora. E pense numa aula aquele dia. Uma pessoa que não sabia quando é que ia comer de novo, entregou para a vizinha, dividiu o que não tinha com a vizinha. E eu me coloquei, eu lembro quando eu faço compras e que eu vejo que dá mais de um mês, o meu pensamento é, yes, vou ficar tranquilo 1 mês e 15 dias. Nada de errado quanto a isso. Eu estou falando de mim, certo? Mas foi assim que eu me senti. Caramba, que aula de como colocar o outro em primeiro lugar. O que realmente importa não é o que está sendo feito com a oferta, mas sim colocar em prática o princípio de não ser utilizado em benefício próprio. Eita, negócio difícil, não é não? Eu vou compartilhar algo aqui com vocês, bem rapidinho. Eu não falei isso de manhã, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês agora à tarde. Eu estava ali lembrando disso e não poderia deixar de falar. Há algum tempo, eu encontrei uma família que me pediu ajuda, e eu fui conversar, a gente foi entender o que estava acontecendo. E eu me deparei com a história que eu fiquei de cara. Era o esposo, né, o homem, a mulher e um adolescente e uma criança, a família. E aí a gente começou a conversar, eu comecei a entender a história e pasmem, esse homem, já convertido aqui na igreja, a esposa também, a família daqui, e ele disse, Luizão, eu passei 2 meses na UTI, porque eu tive um AVC, a metade do meu corpo parou, um olho meu ficou cego, e eu perdi 40% de massa cefálica. E eu olhei para aquele homem e disse, rapaz, isso é um milagre, né? Só que ele falou para mim, mas cara, eu sempre fui um cara muito ativo, mas daquele dia para cá a minha vida deu uma parada. Eu não estou me sentindo que eu estou ali próximo com a minha família, como deveria, com meus filhos, com a minha esposa. Eu acho que eu não estou chegando junto. Super compreensível, não é não? E eu olhei para aquele homem, no primeiro dia que eu o conheci, eu disse para ele assim, cara, se Deus deixou você vivo, é porque Ele quer que você viva. É difícil falar isso para o cara, porque a minha cabeça está toda aqui, né? Está inteira. Meu corpo se mexe normal. Mas, gente, eu precisava falar isso para aquele homem. Eu não sabia como ele ia reagir. Mas ele olhou para mim e disse, você tem razão. Eu quero ajuda. Eu quero melhorar. O que é que eu faço? Disse, vamos se relacionar. Vamos para a praia. A gente precisa se conhecer. Eu tenho uma criança e tenho um adolescente lá em casa. A gente junta nossos filhos. A gente foi para a praia. E nesse dia, aconteceu uma coisa muito especial. A gente sentou na areia da praia com as famílias, o meu filho ficou brincando com o filho dele, os dois têm a mesma idade, gostam das mesmas coisas, andam de skate, e estavam se conhecendo. A esposa ficou com a filha, com a Ju e com o Luca, e eu olhei para ele e falei assim, e aí, bora entrar no mar? E ele com aquela dificuldade até de andar, olhou para o mar, imagina gente, as ondas batendo e toda aquela dificuldade, deve ser um terror, não é não? Cair ali e não ter força para se levantar, pode até se afogar e ir no raso. E aí ele olhou para mim e disse, vamos. A gente entrou devagar no mar e eu comecei a ficar preocupado porque ele começou a entrar mais e a onda vindo. A esposa dele estava de lá de longe, meio assustada,
E, gente, uma onda veio pequenininha, mas para aquele homem era uma tsunami. E ele só com as mãos se abaixou e furou a cabeça. Furou com a cabeça a onda. Um gesto simples, mas muito poderoso para aquela família. Aquele movimento simples para qualquer um de nós se transformou em um marco para a minha vida quando eu olhei. Porque a partir daquele relacionamento que a gente teve, aquele homem disse, olhou e lembrou do que eu falei para ele. Você tem que viver, furar a onda, sair, estar com seus filhos. E a partir dali, a gente começou a se relacionar cada vez mais. A família começou a ter vida. O filho dele começou a andar com meu filho de skate. Eles foram para o GR e hoje tem coisas para melhorar. Quem não tem? Mas hoje, graças a Deus, está em busca de ser ativo ao ponto de servir nos Centuriões. A gente estava precisando de gente para servir nos Centuriões, ele disse, eu vou. Amém. Essa família está aqui, o Alexandre, Keiliane. É uma honra caminhar com vocês. É muito bom. Dá um tchauzinho, pessoal, saber quem é vocês aí. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui, pessoal, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Lá no começo, na minha caminhada, eu tocava numa banda. O baterista de uma banda, a Ju, tocava junto comigo. E aí eu vou encerrar contando essa história aqui para vocês, foi muito importante para a minha vida. Uma decisão muito difícil, assim como o Alexandre tomou a dele, e o GR ajudou muito, né, esse relacionamento. Eu conheci a Ju cantava e eu tocava bateria, a gente começou a namorar, nos casamos, e a gente chegou aqui já com alguns anos de casados, e logo que a gente chegou aqui, que a gente se converteu, a Ju engravidou do nosso primeiro filho. Aí eu queria pedir para colocar a foto aí, só para ilustrar aqui. A Ju autorizou, certo, pessoal, eu soltar essa foto. Essas fotos antigas, as mulheres ficam morrendo de medo, né? Mas olha que coisa linda. Por isso que eu me apaixonei por ela, ó, que era coisa linda demais. Pode passar outra foto. Vixe! Ó, calma. Esse sou eu, certo? Porque de manhã perguntaram, por que tu botou a foto de outro rapaz lá beijando a barriga? Não, sou eu. Jesus é poderoso para transformar, meu amigo. É de dentro para fora e vai ficando um negócio diferente. Esse aí sou eu, certo? Ó, o pessoal batendo palma, morro de esperançosos, ó. Amém, Senhor. Um dia chega a minha vez, tenha paciência. Tem eu aí, ó, essa época foi quando a gente se batizou aqui na igreja. O Gugu estava aí com 6 meses aí na barriga da Ju. E eu tinha a oportunidade agora de ter uma família aos pés do Senhor, entendendo, lendo a Bíblia, compreendendo como é que era essa nova vida, essa nova realidade. Só que aí a banda que eu tocava, depois de 3 anos trabalhando duro, chega uma oportunidade de ir para a Europa. A gente muito empolgado para essa viagem. Imagina, realização pessoal, como artista, como músico, realização profissional, uma grana muito legal, recebendo em euro, passar 6 meses tocando na Europa, tocando todo dia num hotel, e eu fiquei, cara, e agora? Mas quando eu recebi essa ligação, nessa época aqui, eu não cheguei nem a pensar em ir para a viagem, não fazia sentido para mim. E eu, na hora que eu recebi a ligação, disse, cara, arranje outro baterista, eu não vou poder ir. Eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu não queria ficar longe de vocês. Eu não sabia como é que ia ser 6 meses longe de vocês, sem conversar com vocês, sem viver igreja com vocês, sem servir tocando bateria aqui, longe da minha família, longe de 6 meses, no primeiro 6 meses de vida do meu filho. Como eu negociaria isso? E eu não negociei. Eu na mesma hora disse que não ia, e pronto. Ao fazer isso, não veio em nenhum momento frustração, sentimento de que perdi, ou qualquer outro tipo de sentimento negativo. A única coisa que eu senti era gratidão.
agora eu tenho um sentido, agora faz sentido. E eu entreguei o que eu tinha de melhor para Deus, que foi o meu filho na barriga da Ju. Por quê? Porque nesses 6 meses que eu poderia estar lá com a banda, eu estava tocando violão na barriga da Ju para ele ouvir. Eu estava contando histórias bíblicas na barriga da Ju para ele ouvir. Eu comecei a me relacionar com o Gugu antes dele nascer. Quando ele nasceu, eu tive a oportunidade de dar banho nele, de trocar as fraldas, de ajudar a Ju. E aí o Guguzinho, quando era pequeno, a coisa mais linda do mundo, até hoje é lindo. Pode passar outra foto. E eu tinha certeza que o melhor que eu poderia escolher era a minha família. Os primeiros 6 meses, junto com o meu primeiro filho. E a outra foto, eu juro que eu tentei uma sem ser na praia, pessoal, mas não tem, eu juro. Só tem a gente na praia, a gente ama a praia. E essa é a minha família, honrar a Deus com o que eu podia ali abrir mão e entregar, eu entreguei ao Senhor, com muita gratidão e com muita certeza do que eu estava fazendo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Como você tem usado seus talentos? Como você tem administrado o que Deus tem te dado? O que é que você tem feito com os recursos que Deus te deu? Usado para você, e nada errado quanto a isso, é para isso, mas abrir para o outro. Como tem sido seu relacionamento com Deus? Como tem sido seu relacionamento com as pessoas? Como tem sido seu relacionamento com a Igreja de Jesus? A banda pode subir. Ora, nós lemos lá João 3,16, não foi isso? Se Deus deu o melhor que Ele tinha, e esse exemplo poderoso, o que é que eu preciso dar? O que é que eu tenho que dar? O meu melhor. E eu quero terminar lendo 1 João 3,16. Nós lemos João 3,16 e agora vamos ler 1 João 3,16. Olha o que é que diz lá. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você está disposto a dar a sua vida pelo seu irmão? Obedecer, entender, compreender o que Jesus fez por nós e fazer assim por outro? Nossa, como isso é difícil, não é não? Mas se eu estiver em comunhão com Deus, isso passa a ser uma lógica para mim. As coisas mudam de valor. Aquilo que era muito valioso agora não tem valor nenhum. O meu trabalho, e eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, mas às vezes eu consigo me organizar ao ponto de continuar trabalhando e dar atenção para o meu filho e para minha esposa, assistir um filme com eles, sair de dentro daquele quarto, daquele computador e dar atenção para o meu filho pequeno, jogando o Uno na sala. Como isso é espiritual? Como isso é poder de Deus? Você está disposto para fazer isso? Eu gostaria de fazer um negócio aqui com vocês, para tentar transmitir de forma ainda mais clara como é que é ser igreja, ter unidade, ter relacionamento uns com os outros. E para isso, se você quiser, se você puder, gostaria que você ficasse de pé, para a gente encerrar, e eu vou tentar mostrar isso para você, certo? Você fica de pé, por favor. Cadê minha auxiliar? Vem cá, por favor. Preciso de um auxiliar aqui para me ajudar. Desmontando ali o fone, o microfone. É o seguinte, você vai ficar aí onde você está, certo? E você vai fazer o seguinte, você vai levantar as 2 mãos, isso, lá em cima. Enquanto a gente está louvando aqui, é legal, né? Mas uma música tem o quê? 3 minutos mais ou menos, não, Rubão? 3 minutos, acaba com a mão para cima, ainda tem uns que faz assim, né?
Mas nós vamos ficar lá em cima. Ó, o cotovelo fica em cima do ombro, certo? Ó, nessa linha aqui, ó, não pode baixar. E tem que ser aberto. Isso. Eu vou ficar só com a mão, só para dar o exemplo, mas eu estou com a outra aqui, mas está valendo. E agora que a gente está com a mão assim, eu vou contar um breve testemunho e você não baixa a mão, certo? Quando minha mãe estava grávida de mim, eu vou vir de lá para cá, é rápido, mas não baixe. Eu não vou fazer isso com vocês, mas eu vou explicar uma coisa. Continua com a mão para cima, certo? Não baixe, por nada, já baixou. Ah, foi só para ajeitar, voltou, beleza. Eu estou vendo, eu vejo todo mundo daqui. Não vale juntar as mãos, isso, Isa, abre. E aí você vai ficar assim, eu vou te explicar uma coisa. Essa forma aí que você está com seus braços abertos, foi exatamente como Jesus ficou quando ele estava na cruz, está vendo aí, ó? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem à noite, alguém espancou você até cansar? Será que ontem à noite você foi humilhado? Cuspiram no seu rosto ontem à noite? Foi levantado falso sobre você? Mentiras foram contadas? Porque foi isso que aconteceu com Jesus, ele estava nessa posição. E a diferença, talvez para alguns já está queimando, né? Cadê a galera do CrossFit? Está aí? Segura a onda aí, vamos dar exemplo, né? Vocês ficam malhando lá um tempão, agora tem que valer a pena. A mão lá em cima, gente, vai arder, vai queimar, vai ser desconfortável. Só que lembrem de uma coisa, não tem pregos nas mãos de vocês e não tem uma cruz aí atrás. Como é desconfortável, né? O meu já está queimando. Mas eu estou pedindo para vocês fazerem isso só para a gente ter uma sensação muito leve desse desconforto que causa nos braços ao ficar num jeito desconfortável. Lembra que eu falei sobre os relacionamentos que são desconfortáveis? Levanta o cotovelo. Isso. Relacionamento é desconfortável. Mas por que Jesus pediu para a gente se relacionar? Tem um porquê. Nós precisamos um dos outros, nós cantamos isso aqui. E agora eu queria que você que está aí, ó, que já cansou e já entendeu que aquela cruz não era de Jesus. Essa cruz que Jesus foi crucificado devia estar aqui atrás, mas não está, glória a Deus por isso. Aqueles pregos deveriam estar aqui, porque o pecador aqui sou eu já denunciei aqui com o microfone várias vezes, mas Jesus pagou o preço que precisava ser pago, para que eu não precisasse sentir essa dor que você está sentindo, esse desconforto. E sabe o que ele fez? Ele deixou aqui o corpo dele vivo, que é a igreja de Jesus, poderosa, mas talvez você não está usando como deveria, você não está experimentando como deveria, como Jesus queria. E agora eu peço para você fazer o seguinte, coloca a sua mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí. Esse barulho de alívio é delicioso, né? O que você sentiu? Alívio. É bom? Igreja de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, é para causar isso em você. E Ele deixou eu aqui na terra, você aqui na terra, com esse entendimento, com esse poder para isso, para ajudar um ao outro. Agora olha que lindo. O ombro dela está segurando minha mão e está sendo maravilhoso, porque eu estava cansado. Mas o dela também está em mim, e ao mesmo tempo que ela segura o meu, eu seguro o dela, é mútuo. Na igreja de Jesus, os grupos de relacionamentos. É por isso, pessoal, permita-se, seja vulnerável. Deixa Deus te mostrar qual o caminho que Ele quer, não toma o lugar de Deus, não vai dar certo. E aí eu gostaria de encerrar esse momento, você continua nessa posição e a gente vai cantar uma música que tem muito a ver com esse momento aqui. Pode continuar aí, a gente vai cantar essa música juntos. Aleluia. Glória a Deus.